Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Finalmente voltei com um review de quadrinho aqui pra vocês. Faz tempo que eu não atualizo vocês com relação aos reviews, mas é porque demorou de sair esses quadrinhos aqui pra gente, então vamos retornar. Antes da gente ir pra edição 13, que seria a seguinte do quadrinho que eu faço review, que é o Saban's Go Go Power Rangers, nós vamos fazer um review de um filler. Sim, um quadrinho que saiu entre a edição 12, que eu já fiz o review e tá aqui no canal se você quiser assistir, se você não assistiu o meu último review, e entre a edição 13, que vai ser o meu próximo review. Então, esse filler se chama Back to School, ou seja, voltando das férias, voltando pro colégio, e é um filler legal sobre o que os Power Rangers fizeram nas férias deles de primavera, que lá nos Estados Unidos eles tiram umas férias na primavera, que é quando o clima tá agradável para eles fazerem o que eles querem nas férias, igual a gente faz aqui no final do ano, porque no resto do ano o clima não é tão maravilhoso assim. Então a gente vai ver o que foi que eles fizeram nessas 2 semanas de férias, cada um com uma história particular que eles compartilharam entre si no centro de comando. O Back to School foi lançado em setembro deste ano, certo? E ele começa com uma cena dos Rangers conversando no centro de comando, aquela conversa quando os colegas se reencontram depois das férias, todo mundo, como é que foi suas férias? Tô legal, tô feliz lá, mas tem que voltar pra escola, que chato, mas finalmente estão aproveitando aquele tempo juntos depois de passarem cada um num lugar separado. Então, eles começam a conversar e eles falam assim, então vamos contar um pro outro o que cada um fez durante as férias. Quem começa é o Jason, meio envergonhado, ele diz que nessas férias ele acabou descobrindo qual é o dinossauro favorito dele. E o que o Jason foi fazer foi ser auxiliar de professor numa escola primária. Sim, ele foi, sei lá, experienciar como é dar aula numa escola com crianças. Ele foi aquele professor substituto, auxiliar, que fica ali junto da professora principal. Só que essa professora pediu uma missão especial para ele. Não para ele ficar só com as crianças da sala, mas tinha uma criança em específica que tinha acabado de passar por um problema e tinha ficado surda. E ela pediu para que ele desse uma atenção especial para essa menina. Claro que ele enfrenta uns desafios, até mesmo a linguagem de sinais para se comunicar com a Elisa, mas depois de um momento de insegurança, dele achar que não vai conseguir se comunicar com ela, que não vai conseguir fazer com que ela goste da aula, volte a aproveitar a vida, ele arranja uma maneira, uma técnica, uma nova abordagem para falar com ela, fala com ela sobre os desenhos que ela faz e ele acaba descobrindo que ela tem um dinossauro favorito e ele acaba dizendo para ela que esse é o dinossauro favorito dele também. Eu não vou contar, vocês procuram o quadrinho para vocês saberem qual é o dinossauro favorito do Jason. Eu só vou dizer uma coisa, não é o Tiranossauro Rex, fica aí essa coisinha aí para vocês ficarem curiosos e irem procurar. Já o Zack foi trabalhar com o irmão dele mais velho. Sim, o irmão dele mais velho trabalha como auxiliar, vou dizer auxiliar? Não, ele é assim o braço direito, deve ser o secretário de uma senadora. Então, ele chama o Zack para fazer um estágio ali com eles, já que eles têm que aprovar, eu não sei bem se é uma lei ou se eles estão liberando um valor para ajudar umas famílias que foram prejudicadas por causa dos ataques dos monstros. Os seguros não querem pagar essas famílias pela destruição e essa senadora está tentando convencer de que essas famílias precisam ser auxiliadas, que os seguros precisam liberar esse dinheiro para ajudar essas famílias. E o Zack fica, na verdade, no começo assim, como assim? Olha aquela monte de papel, aquela pilha de coisa para fazer e fala, não, eu não quero fazer isso. E o irmão dele dá uma lição de moral pra ele, dizendo que nem sempre os heróis recebem aplausos e medalhas e nada. Então, às vezes você tem que fazer o seu trabalho e não receber nenhum aplauso, é apenas seu trabalho e você tem que fazer. Olha lá, hein? Então, ele começa a ler um pouco sobre aquelas pessoas, sobre as situações e acaba descobrindo que ele pode sim ajudar muito elas. E não como um Power Ranger, talvez utilizando algumas informações dele como Power Ranger, mas principalmente cruzando esses dados de cidadão com todos os dados que ele tem das batalhas de monstro que na verdade ele estava enfrentando ali com sua equipe e assim conseguindo chegar a dados interessantes e importantes para ajudar essa senadora. Então é bem interessante que ele fez aí um favor à sociedade
E o legal da lição é que ele não precisa fazer sempre pela sociedade como um Power Ranger, ele pode ajudar como uma pessoa da sociedade, um civil também. Já a Trini vai para um rancho que resgata cavalos que sofreram acidentes ou foram abandonados e dão a eles uma nova chance. Ela vai trabalhar nesse rancho nessas 2 semanas e acaba se apegando muito a uma égua que chama Pineapple, ou seja, abacaxi, e ela se apega a essa égua e fica amiga dela, conversa com ela, mas num dia uma cerca daquele rancho quebra e essa égua, só essa égua, que é a que ela mais gosta, foge. Então ela vai atrás dessa égua e mesmo todo mundo dizendo que era para ela desistir, que não ia achar, ela persiste, sente no coração dela que ela tá perto e ela acha este animal sendo encurralado por uns coiotes. Sabe, uns lobos, tipo uns lobos, vamos dizer assim. Se você não sabe o que é um coiote, pesquisa aí no Google. Ele parece um cachorro do mato, um lobo, mais ou menos por aí. E eles atacam em bando e ela ia ser provavelmente o jantar deles. E a Trini então morfa de cima de um morro e chega lá e espanta todos os coiotes e tenta salvar a égua abacaxi. Só que ela provavelmente foi maltratada anteriormente pelos seus donos, ela tem medo das pessoas, ela não sabe que é a Trini, porque a Trini tá morfada de capacete. Então, na verdade, a Trini precisa não ser uma Power Ranger naquele momento e precisa ser uma pessoa amorosa que está tentando resgatar aquele animal que já foi violentado, que já foi abusado. Então, ela faz isso e com essa força, com esse amor que ela demonstra por esse animal, ela consegue tirá-lo do local que ele está preso e leva ele de volta para a fazenda. O Billy foi o único que não pôde aproveitar as férias exatamente como ele queria, já que os pais dele disseram: você já passa o tempo todo no quarto, você passa o tempo todo estudando, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar para a comunidade, vai se relacionar com as pessoas. Aqui em casa você não vai passar essas férias. Então o Billy, frustradíssimo que teria que interagir, eu totalmente entendo o Billy, assim, às vezes a gente só não quer interagir mesmo, e o Billy foi forçado a passar as férias dele ajudando a comunidade, interagindo, e ele acaba presenciando uma cena de uma moça, que é uma imigrante síria, derrubando uma comida em cima dela e ficando desesperada porque ela não poderia ser vista daquela maneira, porque já existe um preconceito contra imigrantes, e ela teria que fazer uma apresentação da cultura dela para a comunidade que ela tá ali vivendo em Alameda dos Anjos, e ela já ia aparecer toda suja, e como é que ia ser, né? As pessoas já estavam fazendo meio que bullying com ela. Então o Billy ali tem uma ideia brilhante, fala para ela: olha, eu sou uma pessoa um pouco desastrada, eu sou uma pessoa não muito boa, com, sabe, traqueios sociais, então vamos fazer assim, eu tenho um plano. Quando você entrar no palco, eu entro do seu lado segurando a comida e tropeço e derrubo a comida em você. E aí as pessoas não vão perceber que você já estava suja porque eu vou fazer essa palhaçada no palco. E ela acaba aceitando, e eles fazem essa encenação e acaba dando certo. As pessoas não percebem, só é o Billy, né? O Billy sendo Billy, né? Ele não fazendo nada do que a gente já não é acostumado dele a fazer. E ela acaba conseguindo apresentar a cultura dela e deixando os pais dela bem orgulhosos. E agora a Kimberly, que pra mim foi a melhor de todas, gente, desculpa o puxa-saquismo, mas eu acho que ela fez o certo. Eu sei que eles são adolescentes, precisam às vezes, né, de umas fériasinhas, mas eles também são Power Rangers, então a Kimberly foi a única que resolveu treinar durante as suas férias. Isso mesmo. Quem acha que a Kimberly é apenas uma patricinha que só vai pro shopping e tal, nada disso, queridos. Ela foi treinar nas férias dela de primavera, só que ela tem um problema. Os pais, depois que se separaram, ficaram super em cima dela, o foco foi pra cima dela, cobrando dela estudo, cobrando dela perfeição nos exercícios, cobrando tudo. Então ela fez um plano, acho que num diário ou num caderno, é legal que é todo desenhadinho como se tivesse sido ela que fez, para um guia de sobrevivência de como ela poderia sair de casa de noite para treinar escondida com seu Zord ou suas lutas, sem que a sua mãe soubesse. Então a gente tem esse momento dela fugindo para treinar, ao mesmo tempo falando sobre mentiras brancas, que são as mentiras que teoricamente não vão ferir ninguém, e de que como ela combina isso com algumas verdades para poder não mentir tanto assim para a mãe, só que no fim a mãe acaba pegando ela num dos dias
e diz que conhece ela desde pequena e sabe quando ela está mentindo e que pede para ela se concentrar nos estudos. E é isso, a Kimberly foi pega no final, mas ela foi atrás de fazer o que era correto, que é treinar para ser uma Power Ranger. E é muito legal ver da visão dela como heroína, de quando ela tá em cima do Zord, lá em cima, treinando, voando, de como ela vê a Terra e de como ela ama esse lugar e quer proteger como uma Power Ranger. Então é bem legal esse desfecho aí das férias. Voltando então para o centro de comando, na cena original, né, a primeira de todas, eu esqueci de falar que a cena, ela assim, é como se ela fosse desenhada no estilo mangá, as cores são bem neon, são bem bonitas. Cada história, né, a primeira que é a introdução e cada uma dos 5 são desenhistas diferentes, são artistas diferentes, então você vai ver traços incríveis, distintos para cada história. Então eles começam a conversar, a contar vantagem, dizer que gostou das férias de um do outro, aquela conversa entre amigos, até que o Zordon chama eles, o Alpha chama eles para a realidade. Gente, ó, acabou as férias, vocês são Power Rangers, a Terra está sendo atacada aqui por um monstro, podem vir lutar. Então eles vão, tentam lutar, cada um no seu Zord, sozinho ali para se provar, quando eles finalmente lembram que juntos somos mais fortes. Então eles se juntam, formam o Megazord e assim eles conseguem derrotar o monstro. No fim da batalha temos uma cena bonita que eu acho que eu gostaria de ter visto isso mais nas séries, mas eu entendo porque eu acho que os efeitos especiais da época não iam rolar muito bem, porque na verdade em Saban's Go-Go tem várias cenas assim, onde eles são mostrados assim no ombro do Megazord, num pôr do sol, e ali o Jason dá um discurso sobre como cada um dos Rangers tem qualidades e cada um compõe aquela equipe, aquele discurso de líder, né, exaltando cada um deles. Depois ele é exaltado pela sua equipe também, e todo mundo se elogia, fala das suas qualidades e termina assim uma equipe unida, uma equipe forte. Se você gostou deste quadrinho filler, mas muito legal que saiu, Back to School, deixa o seu like aqui no vídeo, é muito importante que você deixe o like para o YouTube entender que você gosta do Mega Power Brasil e que você quer ver os vídeos, aí ele te manda todos. Se inscreve no canal, clica aí no botão vermelho, já se inscreve logo para você ficar por dentro de todos os outros vídeos que vão lançar. Não se esquece de morfar no sininho, né, o power sino de notificações, para você receber a notificação quando o YouTube te enviar, e também seguir a gente nas redes sociais e acessar o nosso site. Então a gente se vê no próximo review ou no próximo vídeo, e que o poder o proteja.